invisível, mais real. Talvez nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas nós podemos sentir a presença dele, porque ele é um Deus vivo e real. Glorificado seja Deus. Amados, gostaria de ler juntamente com a amada igreja, aproveitando que os irmãos estão de pé, em reverência à palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículo 23 ao 36. É uma palavra muito conhecida, mas foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Confesso que não esperava pela oportunidade, mas não posso dizer que não estava preparado, porque nós, como servo de Deus, nós temos que estar preparados sempre, não só aqui na casa de Deus, mas preparado também lá fora. Como o pastor já deu o seu testemunho, às vezes Deus nos usa para falar com as pessoas também. Por isso que nós devemos estar sempre preparados a todos os momentos. Mateus capítulo 14, versículo 23. Eu vou ler o 22 também. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despediu a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, seguiu e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porém tomaram o vosso assento, glorificando, exaltecendo o nome santo do Senhor. É uma palavra, como já disse, muito conhecida. Talvez já ouviram muitas das vezes pregando sobre ela. Mas a palavra de Deus, que Deus colocou hoje nesta noite, é sobre ela. Confesso que não fiz um esboço. Vai ser aquilo que o Espírito de Deus colocar em meu coração e eu vou transmitir para a igreja. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus estava, aleluia, o primeiro versículo diz que Jesus estava em outra banda e quando despediu a multidão. Jesus estava em outro lugar, aleluia, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Aqui podemos ver que Jesus já estava em um lugar. E conforme, aleluia, no versículo 24, diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui nos diz que os discípulos ali estavam no meio do mar já. E diz que estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Abro um parênteses já dizendo já sobre esse versículo. As nossas vidas nos dias de hoje, como sempre digo e volto a dizer, nós sabemos como na vida que nós vivemos, nós somos açoitados pelas dificuldades, nós somos açoitados pelos problemas do dia a dia, porque nós, como seres humanos, como sempre falo, nós passamos às vezes por crises, digamos assim, com os nossos sentimentos, ou crises às vezes com o inimigo, que é o nosso adversário. Às vezes ele tenta impedir de nós buscarmos a presença de Deus. Aqui diz que o vento era contrário. Às vezes nas nossas vidas nós sabemos que vem muito vento a contrário, muito vento que às vezes quer nos impedir de chegarmos à presença de Deus. Muitas das vezes o inimigo tenta se levantar de tanta forma, de tanto jeito para nos derrubar. Só que uma coisa eu sempre digo: ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque Deus é conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou
nós não estamos sozinhos nessa vida, nós não estamos só, porque ainda lá nós temos o Espírito Santo de Deus que é conosco. Nós temos a presença de Deus que é conosco. Por mais que às vezes, pelo cansaço do dia a dia, nós estamos fadigados, o cansaço. Às vezes nós falamos, hoje eu não vou na igreja. Já é o vento contrário. Já é algo que não quer te fazer nós irmos à presença de Deus. Porque o inimigo sabe que o nosso alvo é Jesus. O inimigo sabe disso. Por isso que aqui, aleluia, eles já estavam no meio do mar. E diz que Jesus, ele começou a caminhar sobre o mar. Ele começou a caminhar sobre o mar e aqueles homens assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo. Muitas das vezes, às vezes não percebemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Aleluias. Eles não, pelo que estava à noite, madrugada, não me lembro agora que horário seria esse. Mais ou menos de madrugada. Então assustaram-se. Amém. Fala certinho a palavra de Deus. Era a noite. Então assustaram-se. Acharam que era um fantasma. E aí Jesus estava lá no meio do mar. Eles estavam assustados. E aqui diz que Jesus falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Muitas das vezes Deus está falando conosco, tem de bom ânimo, meu filho, sou eu, não temas. Não temas nessa dificuldade que você está passando. Crê somente, aleluias. E Pedro disse, Senhor, que és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, como sempre gosto de dizer desta palavra, pela atitude dele de ir até Jesus. Ele foi um homem de atitude. Ele falou, Senhor, se és tu manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Muitas das vezes, aleluia, Jesus disse, vem. Jesus mesmo disse que lá em João 14, capítulo 6, João 14, capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. E ele disse, vem. E ele diz também na palavra de Deus, em Mateus 11, 28, assim, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu não sei do jeito que você entrou hoje nesta noite, não sei, mas Deus sabe, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece aquilo que você passa, o que você está necessitando, mas Ele disse, vem a mim, aleluias. E Pedro então começou a caminhar sobre a água, e acho muito interessante, porque enquanto Pedro ia olhando para Jesus, ele ia andando sobre as águas. Mas aqui diz que a partir do momento que ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Muitas das vezes nós sentimos os problemas e sentimos medo. Mas irmão, confie em Deus. Se Ele diz, não temas que eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Porque às vezes nós temos medo. Porque às vezes deixamos o inimigo por medo em nossas mentes. Porque às vezes ele faz nós duvidarmos da nossa salvação. Por quê? Não temas, irmão. Não temas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 22, diz assim, olhai para mim, vós todos os termos da terra e sereis salvos. Jesus disse, Deus disse, olhai para mim. Basta nós olharmos para Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo tem que ser Jesus. Às vezes Deus nos dá oportunidade de falar de Deus para as pessoas. Nós temos oportunidade. E nós falamos de Jesus. Mas muitas das vezes não dão crédito naquilo que falamos de Deus para eles. Mas nós fazemos a nossa parte. Que essa é a nossa missão. De falar de Jesus para as almas. De pregar Jesus para as almas. Porque vai chegar um dia, como a irmã disse esse testemunho, que muitas das vezes eles têm oportunidade, mas se não aproveitar a oportunidade que Deus dá, se não aproveitar a oportunidade que Ele dá, aleluias, o inimigo talvez pode ceifar a sua vida. Lembro-me bem, também, não fugindo totalmente da palavra de Deus, é aquilo que o Espírito Santo de
sobre buscar Deus enquanto pode se achar. Lembro-me bem do testemunho que vi de um pregador, que ele disse que quando ele falou para uma jovem fazer a obra dele, falou que iria usar aquela jovem, mas ela não deu crédito àquilo que Jesus falou, que Deus falou para ela. Passado-se um tempo, aquela jovem começou a se namorar e disse: ainda está cedo para mim buscar a presença de Deus. Eu comecei a namorar e o tempo se passou, aquela jovem se casou, e aí falou: eu não tenho tempo, agora estou casado, ainda tenho muito tempo ainda pela frente, mais para frente eu vou procurar fazer a obra de Deus. E aí o tempo se passou, aquela mulher teve filhos, e o tempo foi se passando, e aquelas filhos aí tiveram filhos, e ela já era avó, na idade de 65 anos. Quando ia passando ali um servo de Deus, isso é fato real, irmão, é fato real isso que estou lhe dizendo. É um testemunho que o pregador falou, usando aquilo que ele falou. E quando aquele homem passando do outro lado da calçada, aquele homem disse: olha, atravesse a rua e fala o que eu te mandar, aquilo que eu te mandar. E ele apertou a campainha. Quando aquela mulher apertou, saltou a paz do Senhor, aquele homem disse: olha, por sua culpa, mais de 2.000 almas vão para o inferno. Passaram-se dias, aquela mulher morreu. Sabemos que nós temos uma grande responsabilidade aqui na terra. Eu não sei por que estou falando isso, mas nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade aqui na terra, de falar do amor de Deus para outras pessoas, porque as pessoas são carentes de ouvir esse Jesus que hoje nós estamos aqui buscando. Esse mesmo Jesus que disse para Pedro: vem. O mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Nós vemos muitas das vidas, as situações que está, mas não são por falta de oportunidade, porque muitos ouviram, muitos ouvem, mas não aproveitam o tempo que tem de buscar Deus. O inimigo não brinca de ser inimigo. Aleluias. Por isso que nós temos que ser fiel a Deus enquanto nós temos oportunidade. Aleluias. Jesus disse, quando Pedro começou, aleluias, a afundar, ele disse: Senhor, salva-me. A única salvação é Jesus. Não há outro caminho. Não há ninguém que possa nos salvar senão Jesus. Ninguém pode salvar as nossas vidas a não ser Jesus. Aleluias. Ele disse: salva-me. Salva-me, Jesus, quando ele começou a afundar. Muitas das vezes nas nossas vidas, quando estamos em angústia, dificuldades, comece a clamar a Deus: Senhor, salva a minha vida, porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos carentes da presença de Deus. Comece a clamar a mim, porque lá em Jeremias, aleluia, 33 diz: clama a mim, respondei-te-ei, clama a Ele, busca a Ele. Senhor, salva-me do que estou passando, salva-me desta angústia, salva-me desta situação, aleluias, aleluias. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque às vezes duvidamos do poder de Deus. Se Deus disse não temos, porque às vezes tememos. Aleluias, aleluias. Não podemos, aleluias, temer. Vamos confiar em Deus. Por mais que as tempestades sejam contrárias, por mais que a tempestade queira naufragar as nossas vidas, por mais que o desânimo queira, aleluia, tomar conta da sua vida, comece a clamar a Deus: Senhor, salva-me dessa situação, salva-me dessa tempestade, Jesus. Aleluia, confie em Deus, aleluia, confie em Deus. Por que duvidaste? Aleluia. E Jesus estendeu a sua mão e puxou ele para cima novamente. É assim que Deus faz. Se você estiver, aleluia, não sei como você está hoje nesta noite, mas se talvez você se sente, aleluia, fraco espiritualmente, comece a clamar a Deus. Comece: Senhor, renova as minhas forças, renova-me, Senhor, porque nós sabemos que hoje estamos aqui, mas a qualquer segundo nós não sabemos mais o que será das nossas vidas. Nós sabemos, aleluia, hoje estamos aqui pregando, falando de Deus, ouvindo de Jesus, mas nós não sabemos o que será daqui segundos, daqui minutos. Nós sabemos que breve o Senhor virá buscar a tua igreja. Aleluia.
Aleluias. E quando Jesus puxou ele para cima, ele voltou para o barco. Aleluias. E aqueles homens disseram: é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele ainda não mudou, ele ainda continua a salvar, ele ainda continua para te ajudar. Aleluia. Como sempre digo, como sempre ouvimos, que Jesus Cristo ainda é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Jesus que estava aqui nesses dias, que ajudou Pedro, que ajudou esses homens. E quando digo de tempestade, também a palavra de Deus fala sobre tempestade, que Jesus acalma a tempestade. Ele ainda não mudou, ele ainda é o mesmo. Está difícil, continua clamando. Está difícil, vai a ele, olhe para ele, continua, aleluia. Porque se acaso você começar a afundar, se acaso você começar a sentir fraco, ele vai estender a sua mão e puxa para cima. Vai, meu filho. Porque Daniel, aleluia, Daniel disse: tu porém vai até o fim. Ele não disse: tu porém vai até o meio, tu porém vai até o fim. Vamos até o fim servindo a Deus, vamos até o fim buscando a presença de Deus. Por mais que a tempestade queira nos naufragar, Jesus está conosco para acalmar a tempestade. Por mais que o desânimo queira nos deixar para baixo, Jesus vem e nos puxa para cima. Por mais que o inimigo não se cele contra as nossas vidas, dizendo: você não vai conseguir, isso não tem mais jeito. Jesus disse: não, 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 quem dá a última palavra sou eu. Aleluia, glória a Deus. Por que duvidar do poder de Deus? Basta nós termos fé, irmãos. A fé é muito importante para as nossas vidas. Jamais nós devemos deixar de perder a fé em Deus. É com a fé, aleluia, que nós seremos salvos. Tenha fé e esperança que Ele vai voltar para nos arrebatar. Aleluia. Porque sempre, aleluia, eu trabalho com entregas. Sempre quando ali às vezes passo em frente aos velórios, vejo sempre as pessoas ali morrendo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus irá voltar. Talvez seja para a igreja o arrebatamento, mas às vezes é pessoalmente. Por isso, irmãos, tenha fé, continue olhando para Jesus. Está difícil, olha para Jesus. Está difícil o caminho, olhando para Jesus, porque é só por Ele que nós iremos alcançar a salvação. Se você crê nisso, começa a glorificar e enaltecer o nome santo do Senhor. Começa a pedir: Deus, renova as minhas forças. Senhor, talvez hoje eu estou sentindo que a minha fé, aleluia, está fraca. Senhor, renova as minhas forças para continuar. Aleluia. Porque às vezes nós não podemos, às vezes, esperar, ouvimos falar da glória. Não, irmãos, é nós que temos que glorificar a Deus. Vamos imaginar tudo que Jesus é para nós. Aleluia. Se às vezes nós não temos motivo para agradecer a Deus, lembre o que Jesus fez por você. Começa a ler a Bíblia. Vamos ver e meditar a palavra, tudo que Jesus fez e tudo que Ele é para nós. Só de já ouvirmos isso que Jesus fez, já é o motivo de nós glorificarmos a Deus. Já é o motivo de nós nos sentirmos, aleluia, grato a Deus. Às vezes eu, quando estava angustiado, eu pensava: não, Deus é comigo. Por mais que esteja difícil a situação, Deus sempre fala conosco: não temas, porque eu estou contigo. Caminhe mais um pouco, não para, não desista. Porque o que o inimigo quer que nós desistimos. O que o inimigo quer que você pare, mas não para não, irmão. Continue olhando para Jesus, porque você olhar para Jesus, você vai ser salvo, tenha certeza. O Jesus que você está aqui hoje procurando é o mesmo Jesus que através dele nós iremos para o céu. Aleluia, porque Ele não mudou. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E eles disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. É esse Jesus que nós servimos. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados. Aquele que mesmo sofrendo tudo aquilo, Ele ainda olhava para mim e para você. Ele podia talvez desistir, mas Ele não desistiu. Porque eu já ouvi falar isso me motiva a caminhada, me motiva a seguir a Deus. Porque a cada situação, a cada chicotadas, tudo que Ele passou, Ele via eu e você. Aleluias. Ele via eu e você. Ele ainda está conosco. Irmãos, não temas. Não temas. Não temas. Tem de bom ânimo.
sou eu. Aleluias. Não desista. Não desista. Continue mais um pouco. Persevere mais um pouco. Porque tu, porém, vai até o fim. E você vai ver que vale a pena ser fiel a Deus. Por mais que as dificuldades, a tempestade, o desânimo, aconteça o que acontecer, não desista. Eu li apenas esse versículo, mas nós sabemos que na palavra de Deus fala muitos dos milagres que Deus fez. Nós sabemos que às vezes é pouco tempo para nós falarmos de tudo que Deus fez. Mas isso foi apenas um pouco que Deus fez. Mas Ele ainda continua fazendo. Ele ainda continua acalmando as tempestades. Ele ainda continua acalmando os problemas, as situações que passam na sua vida. Aleluia. Sei que não é fácil. Eu estou aqui agora, mas a minha avó, sei que muitos irmãos conhecem, ela está lá internada, está fraca. Sabemos que está nas mãos de Deus. Mas o que é interessante de ouvir da minha avó é que ela sempre fala de Jesus. Por mais aquela situação que ela está lá, está fraca, mas ela não se deixa bater pela situação que ela está. Aí eu falo, a senhora está bem? Estou bem, glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, se isso não é o motivo de nós glorificarmos a Deus, irmão, o que será? Tem um hino que diz isso não por amor. Aleluias, por tudo que Jesus fez, por tudo que Ele é na nossa vida, porque às vezes nós, aleluias, porque às vezes nós não temos fé nesse Jesus que nós servimos, e está nas mãos de Deus, a minha vovó, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor fizer será feito. Se ela sair, eu vou ficar feliz de Deus, mas se o Senhor recolher, eu sei que vai ser o Senhor que recolheu, porque ela é uma mulher batalhadora, aleluia, e ela sempre está olhando para Jesus, e é isso que me faz continuar a caminhada, de olhar somente para Jesus, aleluia. Eu passei por tantas coisas também na minha vida, por tantas coisas com meu pai, mas isso não foi, aleluia, Deus sempre estava comigo, me acalmando tudo isso. Irmãos, tudo Deus dá força em tudo, crê somente que Ele é conosco. Irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração, de você não desistir, continue. Jesus dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Ora somente para Jesus, e tenho certeza que nós seremos salvos, porque isso não sou eu, Gabriel, que falo, mas foi Deus que falou. Olhai para mim e sereis salvos. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados. Se você se sente cansado, vinde a mim, procura Ele, aleluia, porque se nós às vezes ficarmos em casa, não vai nos resolver nada. Está cansado, vem a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, procura a mim, e você vai ser salvo. Esta é a palavra que Jesus colocou em meu coração, e assim eu agradeço a oportunidade, peço que os irmãos continuem orando por mim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Aleluias. Louvado seja Deus. Queridos, nesse momento eu quero fazer aqui o apelo. Você que ouviu esta palavra, né? Às vezes você se encontra como Pedro, sentindo medo na tua caminhada, por causa que, aleluias, a tempestade está furiosa contra a tua vida, as lutas, as provações. Mas nesta noite Jesus está aqui para segurar nas tuas mãos, te levantar, te colocar em terra firme e dar vitória por você. Às vezes você, aleluia, ouviu esta palavra e você tomou um propósito, fez um propósito com Deus no teu coração. Hoje eu tenho que levar esse Jesus para a minha casa, porque eu quero andar com Ele. Vem até aqui na frente, aleluia, aceite a Ele como o único suficiente salvador da tua alma, e você vai ver, aleluia, que Ele vai acalmar toda a tempestade, tudo aquilo que está vindo contra a tua vida, Ele vai acalmar e vai trazer abundância na tua vida. Tem alguma pessoa que queira aceitar Jesus como o único suficiente salvador da tua alma? Vem até aqui na frente em nome de Jesus.